Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula eu trago para vocês aqui as aulas 5 e 6 do caderno Aprender Sempre do oitavo ano, volume 1, 2022. Aqui, reconhecendo proporcionalidades. O objetivo das aulas aqui, ó. Antes de mais nada, eu vou te pedir para te inscrever, né? Se inscrever no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. No final aqui, se você gostar dessa aulinha aqui singela, deixa o seu joinha também, para me ajudar, né? Agora sim, ó, o objetivo aqui é reconhecer as sequências numéricas diretamente e inversamente proporcionais. Identificar, distinguir e reconhecer a relação de proporcionalidade ou não entre duas grandezas. Resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade entre duas grandezas. Modelar problema que envolvam o conceito de proporcionalidade entre duas grandezas. Vimos que a igualdade entre as razões de duas grandezas nos leva ao conceito de proporção ou de grandezas proporcionais. Quando uma grandeza varia em função de uma outra, podem ocorrer alguns tipos de interdependência. Primeiro, então já vou grifar aqui, que ele vai dar o conceito aqui de proporção direta e inversa, hein? Olha só. Primeiro caso, se dobrar uma grandeza, a outra também dobrar, ou se reduzir uma grandeza, a terça parte, a outra também ficar 3 vezes menor. Chamamos esse tipo de comportamento de grandezas diretamente proporcionais. Segundo, se ao dobrar uma grandeza, a outra reduzir a metade, ou se reduzir a grandeza, a terça parte, a outra triplicar, chamamos esse tipo de comportamento de grandezas inversamente proporcionais. Em outras palavras, se dobrar e a outra também dobrar, diretamente proporcionais. Se dobrar, a outra reduzir pela metade, é inversamente proporcionais. Realize as seguintes verificações. A sucessão de números 3, 6, 9 e 12 é diretamente proporcional a 9, 18, 27 e 36? Vejamos. Vamos dividir, né, um pela outra aí e verificar se elas são, se é constante, né? A razão formada entre elas, ó. Veja. Então nós temos, vamos pegar a segunda com a primeira, mas tanto faz, tá? Pode pegar a primeira com a segunda ou a segunda com a primeira. Vou pegar a segunda com a primeira, ó. 9 dividido por 3 é a mesma coisa que 18 dividido por 6, que é a mesma coisa que 27 dividido por 9, que é igual a 36 dividido por 12. Se a resposta for sim, então elas são diretamente proporcionais. E a resposta aqui é sim, né? Todas as razões aqui são iguais a 3, então elas são diretamente proporcionais. Entendeu o mecanismo? Então verifica se a razão entre elas é constante. Se a razão entre elas for constante, elas são diretamente proporcionais. A sucessão de números 6, 18, 20 são diretamente proporcionais a 4, 24 e 30. 4, 24 e 30. Vejamos, vamos fazer o teste aqui. 4 vezes 6 dá 24, né? Mas não tem nada a ver, não. Bom, então aqui a razão não é constante, veja. 4 dividido por 6 não é a mesma coisa que 24 dividido por 18. Ou será que é? Vejamos. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Então sim, também sim. Aqui, ó, 30 dividido por 20. Então todas as razões aqui são iguais a 30 por 20 não, né? Aí ferrou, né? Por causa dessa daqui não deu certo, ó. Então elas não são iguais, tá? Essa daqui não é igual. Aqui é 3 meios, né? Aqui seria 2 terços, ao contrário. Então no caso aqui, elas não são. Não são diretamente proporcionais. Tá? Não são diretamente proporcionais porque, ó, a razão não é constante, não é a mesma. Tá? Mas ele poderia ter dado aqui um exemplo de proporcionalidade inversa, né? Acabou não dando nenhum exemplo, né? Mas como seria a proporcionalidade inversa? Ó? Seria o produto constante, por exemplo. Vamos ver aqui. Um aqui, 3 aqui. Vou fazer esse produto aqui, ó. Para dar constante. 1 vezes 3, 3. Dá sempre 3. Produto entre eles. Não, aqui não, peraí. Seria assim, 2 vezes. Dá sempre 6. Deixa eu ver aqui. 6 aqui e 2 aqui. Dá 12, né? Então aqui seria 12. Aqui seria 4 e 3. Que seria
2 e 6, tá? Aqui seria 1 e 12. Então perceba, ó, o produto entre elas é sempre o mesmo. Então elas são inversamente proporcionais, ó. 2 vezes 6, que é igual a 3 vezes 4, que é igual a 2 vezes 6 vezes 2, né, no caso. 6 vezes 2, que é igual a 12 vezes 1. Tudo isso aqui é igual a 12, tá? Então o produto entre elas é constante, então elas são inversamente proporcionais, tá? Mas como não tem nada disso aqui, fica como curiosidade para vocês, tá? Então, vamos reforçar aqui. Para você verificar se são diretamente proporcionais, a razão entre elas tem que ser constante. Fechou? Observe as informações registradas no quadro a seguir. Litros de suco. De 1 até 10 ali, né? Valor pago, R$ 3, R$ 6, R$ 9 e assim por diante. E a razão entre o litro de suco aqui e o valor pago, ó, é 1/3. Sempre 1/3. Tá? Pois bem, agora responda. Quais as grandezas que estão expressas no quadro? Litros de suco. As grandezas são litros de suco. Então vou colocar aqui. Tá perguntando quais são as grandezas no quadro, né? Litros de suco. Pronto, deixei assim, ó, litros de suco e o valor pago. O que mais? O que você observa em relação às razões de proporcionalidade entre litros de suco e o valor pago? Nós observamos aqui, ó, como vocês podem ver, que é constante a razão, né? Aqui, ó, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Razão constante. Não podemos escrever que a razão é constante. A razão é constante. O que significa constante? Que elas são o quê? Diretamente proporcionais. Razão constante, pronto. O que você pode concluir quando duas grandezas têm a mesma razão de proporcionalidade? Podemos concluir que elas são o quê? São diretamente proporcionais. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, escrevi aqui para vocês, ó, diretamente proporcionais. Pronto. Observe a relação entre o consumo de combustível de um carro e a distância percorrida. Então, a distância percorrida em quilômetros, 72 quilômetros, e o consumo foi de 8 litros, né? Para 90 quilômetros, gastou 10 litros. Agora responda, aqui na página 120, qual é a razão entre as distâncias percorridas? Então, ó, razão entre as distâncias, né? Então, entre as distâncias, nós vamos pegar aqui 72 e 90, né? Ou 90 e 72, ó. 72 e 90 é a razão entre as distâncias percorridas. Pronto. Foi isso que ele pediu, né? Distância aqui, ó, 72 e 90. Legal. A razão do consumo de gasolina entre as duas distâncias. Então, o consumo de gasolina foi 8 e 10, ou 8 décimos, né? 8 décimos. 8 e 10, respectivamente. Analise as informações do quadro acima e registre o que você pode concluir. Vamos ver o que dá para concluir aqui, ó. Distância percorrida por litros. Vamos verificar. Ó, 72 por 8. Será que é a mesma coisa que 90 por 10? Então, 72 por 8 dá exatamente 9. Então, é isso. O consumo aqui é 9 litros por quilômetro. Ou melhor, 9 quilômetros por litro. 9 quilômetros por litro, tá? Então, aqui é a grandeza aqui, ó, 9 km por litro. É isso que a gente calculou. A razão é constante, 9 km por litro. Porém, aqui nos exercícios de preparação, no item A e no item B, ele não nos deu, né, os indícios, né, que precisava para a gente chegar nessa conclusão. Você teria que lembrar de calcular aqui, né, essa razão aqui que é a principal, né, o quilômetro por litro, tá bom? Então, agora que a gente já calculou o quilômetro por litro, podemos concluir que o consumo, né, a informação mais importante aqui é isso aqui, ó, o consumo do veículo aí é de 9 km por litro, né? Consumo médio aí de 9 km por litro, que a gente concluiu ali fazendo a razão, ou a proporção aí. Analise as informações a seguir, focando se obedecem a algum tipo de proporcionalidade. Registre suas considerações em cada uma delas. Então vejamos. Um ônibus percorreu 90 km em 1 hora de viagem. Se mantiver a mesma velocidade média, após 4 horas terá percorrido 270 km? Então, basta a gente fazer aqui, ó, 90 km por hora. É a mesma coisa que 270
por 4 horas. Então aqui 270 é 4 vezes 90? Não. Então aqui, ó, é diferente. Então no caso aqui não obedece nenhuma proporcionalidade aqui, ó. 4 horas 270 km. 4 horas deveria ser o quê? 360 km, não 270, tá? Então no caso aqui não. Não obedece aqui, não são diretamente nem inversamente proporcionais. Uma casa de salgados vende R$2 a R$2, né? Cada coxinha. Uma pessoa comprou 20 coxinhas e pagou R$40. Se ela tivesse comprado 40, o valor seria 80? Então aqui nesse caso sim, né? Vamos fazer aqui, ó. Ela comprou 20 coxinhas, pagou R$40. Então 20 coxinhas, paga 40. Se ela comprar 40, ela paga 80. Então, sim, obedece aqui uma proporção, é proporcionalidade direta, tá? Vou escrever só direta, mas quero dizer que é diretamente proporcionais, tá bom? Em 30 minutos, uma pessoa gastou R$150 no shopping. Se ela ficar 60 minutos, gastará R$300? Não necessariamente, não tem nada a ver. Então quer dizer que não tem nada a ver aqui. Nesse caso não existe proporcionalidade, tá? Vou escrever só não. Não existe proporcionalidade. E aqui, para abastecer um carro com 18 litros de gasolina, gasta-se R$72. O valor para abastecer com um triplo de litros será 3 vezes maior? Sim. Então dá para ver claramente aqui que proporção direta, né? Quanto mais combustível, mais você paga diretamente. Então, obedece aqui a proporcionalidade direta. A massa de uma criança em quilogramas é diretamente proporcional à sua idade? Também não tem nada a ver, né, meu? Tem criança gordinha, tem criança magrinha. Então não obedece nenhuma proporcionalidade aqui. 5. Ao comprar 2 chocolates, Pedro pagou R$3. Se Pedro gastasse R$13,50, quantos chocolates ele iria comprar? Vamos montar a proporção, né? A proporção é a igualdade entre duas razões. A primeira razão é aqui, ó. 2 chocolates, R$3. 2 por 3. E a segunda proporção é aqui, ó. X chocolate por R$13,50. Multiplicando em cruz, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Você tem o seguinte, que 3 vezes o x é igual a 2 vezes R$13,50. 3 vezes o x é igual a 2 vezes R$13,50, que vai dar R$27, né? R$27. Logo, o preço do chocolate vai ser, ó, 27 dividido por 3 vai dar 9. R$9 o chocolate, alternativa C. Saresp. Observe as informações sobre o preço do pão e o preço de um estacionamento mostradas na tabela a seguir. Lembrando que, para você aproveitar esse vídeo de um jeito bacana, você deve o quê? Pausar. Sempre pause. Mostrei aqui um exercício, acabei de ler, pausa porque na sequência já vem a resposta. Entendeu? Então já pausa e tenta fazer. Aí depois você continua, porque eu leio o exercício e já vou respondendo. É assim que funciona. Então, para você conseguir estudar e aprender, você tem que ir pausando o vídeo. Aproveita que você tá, né, que eu dei esse recado aqui, aproveita e já se inscreve também, né, para ficar aqui comigo aqui. Para não perder nenhum vídeo também, ativa as notificações. Eu tenho a tabelinha aqui, a quantidade de pão e horas no estacionamento. Sobre as grandezas apresentadas, podemos dizer que tanto a tabela 1 como a tabela 2 apresentam situações de proporcionalidade. Vamos ver? Vamos ver. Aqui, ó, um pão, 25. 2 pães, o dobro. E o triplo e o quádruplo. Agora aqui, 1 hora, R$3. 2 horas não é o dobro. 3 horas não é o dobro, o triplo. 4 horas não é o quádruplo. Portanto, apenas na tabela 1 tem a proporcionalidade, tá? Aqui existe, mas não é direta, né? Vamos colocar aqui. Apenas na tabela 1 apresenta situação de proporcionalidade, tá? É direta, a razão entre elas é constante. A razão entre essas duas grandezas é constante. Aqui, ó, a razão entre essas duas grandezas não é constante. Veja, 3 por 1 dá 3. 4,50 por 2 não dá 3. Então não é constante, não tem proporção aí. Beleza, beleza. Registre nesse espaço como você pensou para resolver o problema. É simples. A gente verificou se existia a proporcionalidade calculando as razões entre as grandezas. Se fosse constante, seria proporção direta, como na tabela 2. A razão entre as duas grandezas não é constante, então não é proporcional.
Foi assim. Elabore uma situação, problema que envolva o conceito de proporcionalidade entre duas grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Então você pode aí pegar esse exemplo aqui do salgadinho mesmo aqui, ó. Cadê das coxinhas? Cadê as coxinhas? Aqui, ó. Pega aqui das coxinhas aqui, ó. Chocolate. Pode pegar o chocolate. Altera os valores aí, ó. Muda aí, ó. Comprador de chocolate, Pedro pagou, põe aí R$5. Pagou R$5 o chocolate. Ele gastasse R$25, quantos chocolates ele compraria? Bem bestinho, né? Mas é só pra você conseguir resolver aí, ó. Coloca aí na sua resposta aí. E voltaremos no próximo vídeo com as aulas 7 e 8, descobrindo a relação. Vamos discutir aqui a relação no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Até o próximo.